Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui a mais um vídeo falando sobre a parte agora especificamente da aeração em si, temas de tratamento biológicos. Bom gente, primeiramente é importante a gente estar destacando, tendo em mente aqui, quais que são os fatores que vão influenciar no fenômeno de transferência de oxigênio da atmosfera para o meio líquido. Então a gente vai estar usando de processos aí para estar inserindo, introduzindo oxigênio no meio líquido. E aí esses processos são processos físico-químicos que estão sujeitos a esses fatores que vocês estão vendo aí, que são temperatura, altitude e salinidade. Então vamos entender um pouco aqui, até para a gente ter uma noção das limitações, dependendo dessas condições aqui, que nos podem ser impostas na implantação de um sistema de tratamento biológico aeróbio. Então, o primeiro deles aqui que a gente está falando é da relativa à temperatura, a transferência de um gás ali para o meio líquido, ele está regido pela lei de Henry, que vai falar que a concentração de saturação aí desse gás na água, ela vai ser relacionada a um coeficiente de distribuição KD vezes a concentração desse gás na superfície do líquido. Esse KD ele é em função da temperatura. Quanto menor a temperatura, maior o KD. Quanto maior a temperatura, mais se reduz esse KD. Então, claro, temperaturas maiores vão reduzindo a capacidade de se transferir esse gás para a superfície. Por outro lado, temperaturas menores então vão favorecer a saturação, a maior saturação de uma concentração mais elevada, meio líquido. Transformando essa equação aqui só em valores que a gente tenha como calcular aqui, gente, para a gente fazer as correções aí, a gente vai ter aqui, a gente usa lá o PV/RT, e aí a partir daqui a gente tem a conversão lá daquela concentração do gás na superfície nessa parte aqui que é o DV, que é a distribuição volumétrica do oxigênio na atmosfera, vezes então a pressão atmosférica nas condições pressão atmosférica, menos a pressão de vapor de água, vezes aí o peso molecular do oxigênio, e aí o R e o T, a temperatura em Kelvin. Então, a gente tem aqui essa que vem então do PV/RT. Na nossa atmosfera, a distribuição volumétrica, a gente tem ali que essa distribuição volumétrica de oxigênio vai ser de 20%, então isso aqui já vai ser 0,21. Pressão atmosférica, então, nas condições naturais de temperatura e pressão, 101,325 pascal. Pressão de vapor d'água vai ser então em função da temperatura também, vai fazer aqui as correções, além do próprio KD que depende da temperatura. O peso molecular do oxigênio é 32 gramas por mol, isso aqui é a molécula do oxigênio mesmo. E aí depois você tem que jogar aqui, então a temperatura também em Kelvin vai estar o sistema que você vai fazer a transferência de oxigênio. Então, a partir desses valores, com isso aqui vocês conseguem fazer determinar a concentração de oxigênio saturado no meio líquido. Mas vale lembrar outra coisa, isso aqui também na CNTP. CNTP é o que? A nível do mar, é uma atmosfera. Então, daí vem a segunda parte, o fator aí que entra também na correção, que é a correção de altitude, que em função da altitude ali a gente vai tendo valores menores de oxigênio disponíveis. Então, a nível do mar, aquela condição é que a gente tem a pressão, mas à medida que a gente vai subindo em altitude, o ar vai ficando mais rarefeito e a gente vai ter menos oxigênio para conseguir ser saturado no meio líquido. Fica também mais difícil saturar oxigênio no meio líquido. Então, o outro fator que entra aqui é essa correção por meio da altitude, que é por meio dessa fórmula aqui. Então, daquela concentração de saturação, você vai lá jogar esse fator de correção, que é 1 menos a H, que é a altitude que você se encontra, sobre 9.450. Então, quanto maior a altitude,
menor, então acaba sendo esse fator de correção, então mais se reduz então essa concentração de saturação que pode ser obtida lá no meio líquido, certo? Então, ou seja, né, maior altitude, menos oxigênio disponível para o meio líquido. E aí o terceiro fator é a salinidade, que também vai ser outro fator de redução, né? Quanto mais sais dissolvidos aqui, aí expressos em miligramas de cloreto, equivalente de cloreto por litro, você tem então esse fator de redução que é 1 menos 9 vezes 10 a menos 6 vezes a concentração desses sais dissolvidos. Esses fatores aí que a gente deve ter em conta. Uma vez sendo claro que antes de que só para a gente também ter em mente que desses fatores, então quanto é importante, né? Porque às vezes você pode estar em locais aí que estejam condições aí muito limitantes. A gente vai estar vendo assim altitudes aí, por exemplo, ali, né? Você pegar lá La Paz, né? Na Bolívia, aí, se vocês tiverem a curiosidade depois de jogar a altitude ali e jogar o fator de redução, vocês vão ver que limita bastante, né? E aí praticamente inviabiliza, né? Bastante, por exemplo, você implantar lá um sistema que requer a aeração por meio de uso de compressores por causa desse fator de altitude. Aí, fatores aí, por exemplo, salinidade também são outros fatores, né? Questão aí de temperatura também que vai limitando, mas eu acho que é mais se destacar mesmo que a gente vê grande diferença, consegue ver uma grande diferença por uma situação bem fácil de se visualizar. Por exemplo, eu destacaria pelo menos se vocês olharem a altitude. Bom, dito isso aqui, né, vamos então às formas que são feitas como que a gente faz a aeração, né? Então estava falando aqui dos fatores, né? Mas aí então na prática lá, num reator biológico aeróbio, como é que a gente vai introduzir o oxigênio, né? Então, a gente vai ter diversas formas, né? Aí uma delas aqui é o uso de ar difuso. Então você tem produção de ar ou oxigênio puro diretamente no líquido. Então aí você, aqui no exemplo dessa imagem, né, vocês estão vendo aqui que a gente tem membranas, no caso aqui dos pratos difusores. Esse prato difusor aqui é de uma membrana ali que tem pequenas aberturas que permite então a passagem do ar, né, gerando microbolhas no fundo do tanque. Exemplo aqui dessa imagem, né? Isso aqui então você tem um bombeamento de ar por meio de tubulações. E aí aqui nesse prato aqui a gente vai ter essas pequenas aberturas aí, microfuros que vão gerar então essas microbolhas, gerando meio do qual então você vai transferir o oxigênio para o meio líquido. A outra forma que vai ser a aeração mecânica ou superficial, né? Então nesse caso você tem aí um motor nessa superfície do tanque, né? Ele vai gerar uma agitação, umas turbulências. Essas turbulências vão movimentar o líquido de forma lá que você vai formar pequenas gotas da água com ar. E aí essas pequenas gotas implantadas então no meio líquido vão, então, exemplificadas aqui, né, vão estar transferindo esse oxigênio que estava ali da atmosfera então, para o meio líquido. E aí a gente vai ter outras formas também que eu havia comentado para vocês, né? Então nessas duas aqui você tem aqui um motor, né? E essa aqui também, aqui vocês não estão vendo o motor, mas também é necessário um compressor que vai empurrar todo esse ar para dentro aqui dessas membranas difusoras. E a gente tem outras formas também, que é com menos gasto energético, que é a difusão direta, né? Em contato com o ar, né? No caso aqui você tem aqui o efluente ele vai percolando então nesse meio poroso, no caso aqui então são britas, né? Que nem aquelas britas de construção civil. O líquido ele vai passando então no meio dos vazios aí dessa brita. Ao mesmo tempo, você tem nesses vazios, é importante, né, que tenha a passagem do ar, né?
E aí o contato dessa passagem do ar com o líquido que está passando, ele está percolando então nesse meio poroso, você tem a transferência do oxigênio para o meio líquido. É claro, né, que comparado com outros, a gente vai ter uma limitação maior na quantidade de oxigênio que consegue ser transferido, né? Mas aqui, né, comparativamente, você tem um gasto de energia elétrica bem menor. Então, outras formas. Sobre as formas aí que a gente tem aí um controle maior e aí tem uma quantidade maior de oxigênio que consegue ser transferida, a gente tem aqui algumas características aí, então, dessas tecnologias, né? No ar difuso, aí você tem aí que o consumo de energia elétrica ele vai ser menor em relação à aeração mecânica, né? Chega a ser 60% a menos que a aeração mecânica. Você consegue obter uma transferência maior de oxigênio. Isso que, caso aqui você tem aquela geração das microbolhas, né? E aí você tem, sei lá, a física explica, né, que quanto menor o tamanho de partículas, maior a área específica, ou seja, né, então partículas muito menores tem uma área superficial proporcional em relação ao volume bem maior. Então aí quando você vai fazer então essas microbolhas de ar injetado no fundo, você tem em relação a esse volume uma área de contato maior com o líquido. E isso proporciona, então, favorece bastante a transferência de oxigênio. Daí que é importante, inclusive, né, um detalhe importante para o ar difuso em tratamento biológico aeróbio, né, pensando em tratamento biológico aeróbio, é em relação ao tamanho de bolhas. Né, então, você procura as microbolhas, bolhas pequenas, né, e aí você favorece a transferência de oxigênio. É importante frisar isso porque também vocês vão encontrar no mercado outros tipos de aeradores que vão gerar às vezes bolhas grosseiras, bolhas maiores, mas não com o objetivo de tratamento biológico secundário, mas com o objetivo de gerar, por exemplo, mistura, agitação, né, no meio líquido. Então é importante aqui a gente estar destacando bem em que aspecto a gente está falando. Aqui tem uma transferência melhor no aspecto que você utiliza difusores aí com as microbolhas, sim, você vai ter uma área específica e isso favorece a transferência do oxigênio. Além disso, eles não vão produzir aerossóis, ou seja, não vão gerar micropartículas de ar e gotículas de água que ficam no ar, e aí, né, enfim, isso aí, né, você imagina com o efluente lá, isso quer dizer que o efluente vai ficar disperso também no ar do entorno, isso também não é legal, né? E em relação aqui ao efluente, e também uma outra vantagem, o uso desse ar difuso, ele vai produzir um efluente ali que vai ter maior facilidade de decantação, né? Então você vai ter uns problemas aí com partículas, partículas suspensas. Além disso tudo, você tem uma maior flexibilidade, né? Então você pode fazer, depois a gente vai estar vendo, principalmente nos bolos ativados, né? Aqueles pratos aí que a gente tinha visto anteriormente, com as membranas, eles podem ser posicionados fazendo diversos arranjos no fundo do tanque, né? A gente vai ter um espaçamento adequado, né? Que o fabricante passa, né? Mas aí no projeto do tanque de aeração, vocês podem estar fazendo assim, regiões aí com aeração e regiões aí sem aeração para ter, enfim, outras condições que podem ser interessantes ao tratamento. Então daí que você tem a flexibilidade, né? Porém, né, vão ser sistemas que vão ter maior custo de implantação. Ali, naquele sistema lá, eu falei, vocês têm ali as membranas, né? Não é só uma membrana, são vários daqueles pratos posicionados lado a lado, tem uma distância bem próxima, inclusive, né? E além disso tudo, tem um próprio compressor, o próprio soprador de ar, né? Ele vai precisar de uma potência bem elevada para estar conseguindo, enfim, empurrando o ar então para dentro do tanque, para essas membranas, né? Então ele vai ter um custo de implantação maior, ou seja, o custo, né, inicial, você vai comprar lá um negócio, você vai comprar o maquinário todo e isso aí você faz uma vez. É diferente do custo de operação. O custo de operação é aquele que você tem todo
toda vez que funciona o negócio, você tem que pagar aí, tem aqueles custos para que o sistema funcione, né? Então aqui não, a gente está falando de custo de implantação, tem mais coisas que você vai ter que comprar uma vez, depois isso se amortiza. Mas assim, apesar desse custo maior, a gente tem que ele consegue ter uma capacidade maior de transferir oxigênio ao meio líquido. Daí que vem o primeiro item aqui, né? A gente fala do menor consumo de energia elétrica em relação à aeração mecânica. Porque comparativamente, se fosse fazer a mesma coisa lá, ia precisar de muito mais aeradores mecânicos. E aí, finalmente, né, um outro aspecto importante, né, também pensando para que isso aqui seja eficiente, né, esse sistema ele vai funcionar em profundidades, ele vai funcionar melhor, né, entre profundidades entre 4 e 5 metros. Então, profundidades menores que 3 metros e maiores que 8 metros, eles não vai ter uma efetividade muito boa. Por que disso, né? Vamos até voltar aqui. Ar difuso. A gente tem aqui a geração dessas microbolhas, né? E essas microbolhas, por questão de densidade, né? Elas vão até a superfície. Se a gente tem um tanque com uma profundidade menor que 3 metros, essas microbolhas rapidamente chegam aqui até a superfície, e chegando na superfície ela estoura e o ar vai para a atmosfera. Então, um caminho muito curto, você tem pouco tempo para transferir todo o oxigênio para o meio líquido. Então, daí que vem que porque menos que 3 metros não é muito eficiente. E aí, em relação a mais que 8 metros, é o contrário, né? Você tem um caminho muito longo, até lá já esgotou todo o oxigênio, vai chegar lá no fim, ali, aí a parte mais ao topo, né? No caso de profundidades maiores que 8 metros, chegando no topo, essa parte que nem vai ter oxigênio sendo transferido, então a gente vai ter que o efluente praticamente não vai estar sendo transformado aí por falta de oxigênio. Bom, em relação à aeração mecânica, o que a gente vai ter de características, né? Ele tem um menor custo de implantação, né? Inclusive ele é bem simples, né? Porque aí você tem aqui esses aeradores superficiais, eles ficam boiando ali no tanque, né? Então é só você puxar a luz e ancorar, posicionar esses aeradores no tanque, né? O custo de implantação dele é menor, porque também comparativamente você não vai colocar assim, tantos desses aeradores superficiais aí, que eles têm uma cobertura muito boa, apesar de que, né, a capacidade de transferência de oxigênio vai ser menor comparado com o ar difuso. Porém, né, eles vão ter aerossóis, né, por causa daquelas turbulências geradas. Alguns modelos já têm uma produção menor, né, desses aerossóis, né, mas ainda assim, né, dependendo do tipo de aerador superficial, vale esse alerta, né. Em relação à profundidade, eles são usualmente encontram equipamentos aí que vão se limitar até 4 metros. Não vou restringir só apenas 4 metros, porque também vocês até encontram equipamentos de profundidades até um pouco maiores. Mas aí no geral mesmo, aí a maior parte dos equipamentos vão estar se situando até essas faixas dos 4 metros. Né? E é como eu falei, né, a questão de facilidade de montagem. Aqui, gente, algumas recomendações de leitura para complementação, né? Então, na parte desses aspectos aí que influenciam os fatores, vocês vão estar encontrando no livro do Von Sperling, nesse capítulo que está indicado. Né? Mais coisas aí sobre esses equipamentos, então tem aqui esses artigos aí da revista TAI, esses 2 artigos da revista TAI. Era isso, gente, né? E a gente se vê então nos próximos vídeos.